Os vitrais nunca se irisavam tanto como nos dias em que o sol se mostrava pouco, de modo que, por mais cinzento estivesse o céu lá fora, tinha-se a certeza de que haveria bom tempo na igreja. Um era ocupado em toda a sua grandeza por um único personagem semelhante a um rei de baralho, que vivia lá no alto, sob um dossel arquitetônico entre o céu e a terra, e em cujo reflexo oblíquo e azul, às vezes, nos dias úteis, ao meio-dia, quando não há ofício religioso, num desses raros instantes em que a igreja arejada vazia mais humana, luxuosa, com o sol batendo no seu rico mobiliário, tinha um aspecto quase habitável como o hall de pedra esculpida e vidro pintado de um palácio de estilo medieval. Via-se ajoelhar por um momento a senhora Sazerá, depondo no genuflexório ao lado um pacote bem amarrado de bolinhos que acabara de comprar na pastelaria de fronte e que ia levar para o almoço. Em outro, uma montanha de neve rosada, em cujo sopé travava-se uma batalha. Parecia ter gelado o próprio vidro, a quem insuflava de seu granizo turvo, como uma vidraça onde ficassem flocos, mas flocos iluminados por alguma aurora. Pela mesma, sem dúvida, que avermelhava o retábulo do altar de tons tão frescos que pareciam antes postos ali por um clarão vindo de fora e quase a se esvanecer, do que pelas cores impressas para sempre nas pedras. E todos eram tão antigos que se via aqui e ali a sua velhice prateada faiscar com a poeira dos séculos e expor, brilhante e gasta até a corda, a trama da sua doce tapeçaria de vidro. Havia um vitral que estava em um compartimento alto, dividido em uma centena de vitrais pequenos e retangulares, onde predominava o azul como um grande jogo de cartas semelhante aos que deviam distrair o rei Carlos VI. Mas, ou porque brilhasse um raio de sol, ou porque o meu olhar, movendo-se, passeasse pelos vitrais que se apagavam e acendiam um precioso e movediço incêndio, um instante após o vitral tomava o esplendor mutável de uma cauda de pavão. E depois tremulava e ondulava numa chuva flamejante e fantástica que gotejava do alto da abóbada sombria e rochosa ao longo das paredes úmidas, como se eu seguisse meus pais, que levavam seu livro de orações pela nave de alguma gruta erizada de sinuosos estalactites. Um momento depois, os pequenos vitrais em forma de losango haviam tomado a transparência profunda e infrangível dureza de safiras que tivessem sido justapostos a um imenso peitoral, mas por trás das quais se sentia mais amado que todas essas riquezas. Um sorriso momentâneo do sol. E esse sorriso era tão reconhecível na onda azul e doce com que ele banhava as pedrarias, como sobre o pavimento da praça ou a palha do mercado, e mesmo nos primeiros domingos, quando chegávamos antes da Páscoa, ele consolava do fato de que a terra ainda era negra e nua, fazendo estender como numa primavera histórica e que datava dos sucessores de São Luís, aquele dourado e ofuscante tapete de miosotes em vidro. Duas tapeçarias de trama especial representavam o coroamento de Esther. A tradição insistia que se desse a Assuero os traços de um rei da França, e a Esther os de uma dama de Guermantes, da qual estava enamorado. Suas cores, fundindo-se, acrescentavam às figuras uma expressão, um relevo, uma iluminação singular. Um pouco de cor-de-rosa flutuava nos lábios de Esther, além do desenho do contorno. O amarelo de seu manto se espalhara tão untuosamente, de maneira tão cheia que adquiria uma espécie de consistência e se erguia vivamente sobre a atmosfera recuada. E a verdura das árvores, permanecendo viva nas partes baixas do planejamento de seda e lã, mas sendo passado pelo alto, fazia destacarem-se num tom mais pálido, acima dos troncos escuros, os altos galhos amarelados, dourados e como que meio apagados pela brusca e oblíqua iluminação de um sol invisível.
Tudo isso e mais ainda os objetos preciosos trazidos à igreja por personagens que para mim eram quase personagens lendários. A cruz de ouro trabalhada, dizia-se, por Santo Elói e doada por Dagoberto. O túmulo dos filhos de Luís, o germânico, em pórfiro e cobre esmaltado. E por causa de quem eu avançava pela igreja, quando nos dirigíamos aos nossos lugares, como por um vale visitado por fadas, onde o camponês se deslumbra ao ver num rochedo, numa árvore, num pântano, o sinal palpável de sua passagem sobrenatural. Tudo isso fazia que ela fosse para mim algo inteiramente diverso do resto da cidade. Tu. Um edifício que ocupava, por assim dizer, um espaço quadridimensional, a quarta dimensão sendo a do tempo, impelindo pelos séculos o seu batel, que, de abóbada em abóbada, de capela em capela, parecia vencer e transpor não apenas alguns metros, mas épocas sucessivas, de onde saía vitorioso, escondendo o rude e feroz século XI na espessura de suas paredes, de onde mal se mostrava com seus pesados arcos tapados e escurecidos por grosseiros blocos de pedra, na cavidade profunda que a escada do campanário abria junto ao pórtico, e mesmo assim dissimulado pelas graciosas arcadas góticas que se apresentavam gentilmente diante dele, como irmãs mais velhas que se colocam sorrindo diante de um irmãozinho rústico, resmungão e mal vestido, para escondê-lo aos olhos dos estranhos, elevando ao céu, acima da praça, sua torre, que fora contemplada por São Luís e parecia vê-lo ainda, e mergulhando com sua cripta em uma noite merovíngia, onde, guiando-nos às apalpadelas debaixo da abóbada obscura e fortemente nervurada, como a membrana de um morcego imenso, Teodoro e sua irmã nos iluminavam com uma vela o túmulo da neta de Sigeberto, em cuja laje havia uma profunda válvula, como o rastro de um fóssil, e que fora cavada, segundo se dizia, por uma lâmpada de cristal que na noite do assassinato da princesa Franca se destacara das correntes de ouro em que ela fora presa, no local hoje ocupado pela abside, e sem que o cristal se quebrasse, afundara na pedra que cedeu molemente ao seu peso. A abside da igreja de Combray, será que se pode falar a seu respeito, era tão grosseira, tão desprovida de beleza artística e até de inspiração religiosa. Do lado de fora, como o cruzamento das ruas, para o qual ela dava, era em declive. A rudeza de seu muro se erguia de um embaçamento de blocos de pedra toscos, eriçados de pedregulhos, e que nada possuía de particularmente eclesiástico. As janelas dos vitrais pareciam estar fixadas a uma altura excessiva, e o conjunto dava mais a ideia de uma prisão que de uma igreja. É certo que mais tarde, quando me lembrava de todas as gloriosas absides que vira, nunca me ocorria compará-las com a abside de Combray. Apenas um dia, ao dobrar uma rua provinciana, percebi no cruzamento de 3 ruelas um muro muito mal feito e alto demais, com vitrais abertos lá em cima e oferecendo o mesmo aspecto assimétrico da abside de Combray. Então não me perguntei, como em Chartres ou em Reims, com que força se exprimira o sentimento religioso, mas exclamei involuntariamente: a igreja. A igreja familiar, paredes meias na rua de Saint-Hilaire, onde ficava a porta que dava para o norte,
com suas duas vizinhas, a farmácia do Sr. Rapin e a casa da senhora Lozô, em que tocava sem qualquer separação. Simples cidadã de Combray, que poderia ter um número na rua se as ruas de Combray tivessem números, e onde parece que o carteiro deveria parar de manhã ao fazer a distribuição, antes de chegar à casa da senhora Luzot e ao sair do estabelecimento do senhor Rapin. Havia, entretanto, entre ela e tudo mais, uma delimitação que meu espírito nunca chegou a ultrapassar. A senhora Lozô, debalde, cultivava fúcsias na janela, as quais tinham o mau hábito de deixar seus ramos correrem às cegas, e cujas flores nada tinham de mais urgente que fazer, quando já grandes, que refrescar as faces congestionadas, cor de violeta, na fachada sombria da igreja, e nem por isso aquelas fúcsias se tornaram mais sagradas para mim. Entre as flores e a pedra enegrecida em que se apoiavam, mesmo que meus olhos não distinguissem um intervalo, meu espírito erguia um abismo. Desde bem longe, já se reconhecia o campanário de Saint-Hilaire, inscrevendo sua silhueta inesquecível no horizonte, onde Combray ainda não aparecia. Quando no trem, que na semana da Páscoa nos trazia de Paris, meu pai avistava aquela torre que deslizava por todos os pontos do céu, fazendo correr em todos os sentidos o seu pequeno galo de ferro. Dizia-nos: vamos, ajuntem as mantas, já chegamos. E num dos maiores passeios que dávamos em Combray, havia um local em que a estradinha estreita desembocava de súbito num imenso platô limitado no horizonte por uns bosques de recorte irregular, atrás dos quais só aparecia a fina agulha do campanário de Saint-Hilaire, mas tão delgada, tão rosa, que dava a impressão de estar apenas riscada a unha no céu, por alguém que quisesse dar àquela paisagem, aquele quadro que só era a natureza, um pequeno toque de arte, esta única indicação humana. Quando a gente se aproximava e podia ver o restante da torre quadrada e meio destruída, que, menos alta que o campanário, subsistia a seu lado, ficava impressionado principalmente pelo tom avermelhado e sombrio das pedras. E, numa manhã brumosa de outono, poderia-se dizer que era uma ruína de púrpura quase da cor da vinha virgem, elevando-se acima do roxo tempestuoso dos vinhais. Muitas vezes, na praça, de volta para casa, minha avó me fazia parar para olhá-lo. Das janelas de sua torre, dispostas duas a duas, umas acima das outras, nessa proporção exata e original das distâncias que não apenas aos rostos humanos confere beleza e dignidade, o campanário deixava cair em intervalos regulares revoadas de corvos que, por um momento, volteavam grasnando, como se as velhas pedras que os deixavam à vontade, sem parecer vê-los, tornando-se de súbito inabitáveis e desencadeando um princípio de agitação infinita, os tivessem batido e expulso. Por fim, depois de terem riscado em todos os sentidos o veludo violáceo do céu da tarde, bruscamente calmos, voltavam a se recolher à torre, que de nefasta passava a propícia. Alguns, pousados aqui e ali, pareciam imóveis, mas talvez estivessem bicando algum inseto. Na extremidade da torrinha do sino, como uma gaivota parada com a imobilidade de um pescador na crista de uma onda, sem saber muito bem por quê, minha avó achava no campanário de Saint-Hilaire aquela ausência de vulgaridade, de pretensão, de mesquinharia, que a fazia amar e julgar ricas de influência benéfica. Tanto a natureza quanto a mão do homem não a tivesse diminuído, como fazia o jardineiro da minha tia-avó a emendá-la com as obras do gênio. E, sem dúvida, qualquer parte da igreja a distinguia de qualquer outro prédio por uma espécie de pensamento que lhe era próprio. Porém, era no campanário que ela parecia tomar consciência de si mesma
reafirmaram uma existência individual e responsável. Era ele quem falava por ela. Sobretudo, creio que de modo confuso, minha avó encontrava no campanário de Combray aquilo que, para ela, tinha mais valor no mundo, o ar natural e distinto. Ignorante em arquitetura, dizia: meus filhos riam de mim se quiserem. Talvez não estejam bem dentro das regras, mas o seu velho vulto esquisito me agrada. Estou certa de que, se essa torre tocasse piano, não o faria sem alma. E ao contemplá-la, seguindo com os olhos a suave tendência, a inclinação untuosa das vertentes de pedra que se reaproximavam, erguendo-se como mãos postas a rezar, minha avó de tal modo se unia à efusão da agulha que seu olhar parecia elevar-se ao alto com ela. E, ao mesmo tempo, sorria amistosamente para as velhas pedras gastas que o pôr do sol iluminava apenas no alto, e que, a partir do instante em que penetravam nessa região ensolarada, suavizadas pela luz, pareciam de repente erguer-se bem mais alto, longínquas, como um canto reiniciado em voz de falsete uma oitava acima. Tu! Era o campanário de Saint-Hilaire que dava a todas as ocupações, a todas as horas, a todos os pontos de vista da cidade, a sua figura, o seu arremate, a sua consagração. Do meu quarto, eu só podia avistar-lhe a base, que fora recoberta de ardósias. Mas quando, no domingo, numa quente manhã de verão, eu o via a flamejar como um sol negro, dizia comigo: meu Deus, são 9 horas. Tenho que me preparar para ir à missa cantada, se quero ter tempo para ir dar um beijo na tia Leone antes. E sabia exatamente a cor do sol sobre a praça, o calor e a poeira do mercado, a sombra projetada pelo store da loja onde mamãe talvez entrasse antes da missa, no meio do cheiro de pano cru, para comprar um lenço que o patrão, cheio de mesuras, lhe mostrava, tendo vindo dos fundos da loja para fechá-la, e onde fora passar seu terno domingueiro e ensaboar as mãos, que tinha o costume, a cada 5 minutos, mesmo nas mais melancólicas circunstâncias, de esfregar uma na outra com ar de triunfo, de ousadia e de esperteza. Quando após a missa entrávamos para dizer a Teodora que levasse um bolo maior que de costume, porque nossos primos tinham aproveitado o bom tempo para vir de Tiberzi almoçar conosco, a gente ficava com o campanário à nossa frente, e ele, também dourado e cozido, como um grande bolo bento, com as escamas e os gotejamentos gomosos do sol, fincava a ponta aguda no céu azul. E à tardinha, quando eu voltava do passeio e pensava no momento em que teria de dizer boa noite à minha mãe e não vê-la mais, ele se mostrava tão doce no dia que findava, que parecia posto e afundado, como uma grande almofada de veludo castanho, sobre o céu empalidecido que cedera sob sua pressão, arqueando-se ligeiramente para lhe dar lugar e refluindo nas bordas, e os gritos dos pássaros que voejavam ao seu redor pareciam aumentar o seu silêncio e lançar ainda a sua flecha, dando-lhe algo de inefável. Mesmo quando percorríamos o caminho por trás da igreja, no ponto em que já não era mais visto, tudo parecia ordenado em relação ao campanário, que surgia aqui e ali entre as casas, talvez ainda mais emocionante quando assomava assim, sem a igreja. Certamente existem muitos outros que são mais belos vistos dessa forma, e, na minha lembrança, guardo vinhetas de campanários que ultrapassam os telhados, que têm outro nível artístico que não os que compunham as tristes ruas de Combray. Jamais hei de esquecer, numa curiosa cidade da Normandia, vizinha de Baalbek, 2 encantadores palácios do século XVIII, que, sob muitos títulos,
me são caros e veneráveis, e entre os quais ergue-se a agulha gótica de uma igreja, por eles escondida, e que dá a impressão de terminar e coroar suas fachadas, porém de matéria tão diversa, tão preciosa, tão encaracolada, tão rosada, tão brunida, que bem se percebe que não faz parte delas, assim como também não faz parte dois belos pedregulhos unidos, entre os quais está presa na praia a ponta purpúrea e dentilhada de alguma conchinha afuselada em agulha e fulgente de esmalte. Até em Paris, num dos bairros mais feios da cidade, conheço uma janela de onde se vê, depois de um primeiro, um segundo e até um terceiro plano composto de telhados amontoados, de ruas diversas, um campanário cor de violeta, às vezes avermelhado, às vezes ainda, nas melhores provas que ele tira a atmosfera, de um negro decantado de cinzas, e que não é outro senão o zimbório de Santo Agostinho, e que dá a essa rua de Paris a característica de certas vistas de Roma, feitas por Piranesi. Mas, como a memória, por mais gostoso que tivesse em reproduzi-las, não consegue pôr em nenhuma dessas pequenas gravuras aquilo que eu há muito havia perdido, o sentimento que nos faz não considerar uma coisa como um espetáculo, mas a julgá-la um ser sem equivalente. Nenhuma delas impõe-se a mim, sobre uma parte profunda da minha vida, como ocorre com a lembrança desses aspectos do campanário de Combray nas ruas que ficam por trás da igreja. Ora a gente o via às 5 horas, ao ir buscar as cartas no correio, a algumas casas da nossa, à esquerda, elevando de súbito em cimo isolado a linha das cumieiras. Outras vezes, ao contrário, quando íamos saber notícias da senhora Sazerá, seguíamos com os olhos essa linha que voltava a se abaixar após a descida de sua outra vertente, sabendo-se que era necessário dobrar a segunda rua depois do campanário. Ora não. Ora ainda, quando passando mais além, se a gente ia à estação da estrada de ferro, ele era visto obliquamente, mostrando de perfil as arestas e superfícies novas, como um sólido surpreendido em um instante desconhecido de sua revolução. Ora, quando desde as margens do Vivone, é abside ou abside que fala? Abside? Abside. As margens do Vivone, a abside, musculosamente retesada e erguida pela perspectiva, parecia brotar do esforço que o campanário fazia para lançar sua agulha no coração do céu. Era sempre a ele que cumpria voltar, sempre ele que dominava tudo, dotando as casas de um pináculo inesperado erguido diante de mim como o dedo de Deus, cujo corpo estivesse oculto na multidão de seres humanos, sem que nem por isso eu o confundisse com ela. E ainda hoje, se numa grande cidade provinciana ou um bairro parisiense que eu mal conheça, um transeunte que me mostra o caminho, me aponta ao longe como ponto de referência uma torre de hospital, um campanário de convento que ergue a ponta de sua torre eclesiástica na esquina de uma rua pelo qual devo seguir, por pouco que minha memória possa, de modo obscuro, achar nele algum traço semelhante à figura amada e desaparecida. O transeunte, se vira para se assegurar que não vou me perder, pode, para seu espanto, dar comigo esquecido do passeio, projetado ou no caminho a trilhar ali parado, diante do campanário, durante horas, imóvel, tentando lembrar-me, sentindo no fundo de mim terras reconquistadas ao esquecimento que vão secando e se delineando. E nesse momento, sem dúvida, e com mais ansiedade que há pouco, quando lhe pedia que me orientasse, procuro ainda o meu caminho, dobro uma rua, mas dentro do meu coração. Voltando da missa,
encontrávamos quase sempre o senhor Legrandin, que, retido em Paris devido ao seu trabalho de engenheiro, só podia visitar sua propriedade em Combray na época das férias. E fora isso, ali só estava da noite de sábado à segunda-feira de manhã. Era um desses homens que, além de uma carreira científica na qual, aliás, conseguiram um êxito brilhante, possuem uma cultura bem diferenciada, literatura artística, que sua especialização profissional não utilizava e da qual se aproveitam na conversação. Mais letrados que muitos escritores, naquela época não sabíamos que o senhor Legrandin desfrutava de uma certa reputação como escritor, e ficamos bem espantados ao saber que um compositor célebre pusera em música alguns de seus versos. Dotados de mais facilidade que diversos pintores, eles julgam que a vida que levam não é a que lhes conviria e trazem as suas ocupações positivas, seja uma despreocupação mista de fantasia, seja uma aplicação constante, altiva, desprezadora, amarga e conscienciosa. Tu. Alto, de bonito porte, um rosto pensativo e fino, de longos bigodes louros, com um olhar azul e desenganado, de uma polidez refinada, causer, como jamais ouvíramos igual, o senhor Legrandin era, aos olhos de minha família, que o citava sempre como exemplo, o tipo do homem de elite que levava a vida na forma mais nobre e delicada. Minha avó censurava-lhe apenas o falar um pouco bem demais, um pouco como um livro, de não empregar uma linguagem natural, como naturais eram suas gravatas lavalière, sempre flutuantes, e seu casaco folgado, quase de colegial. Espantava-se também com as tiradas flamejantes em que ele se lançava muitas vezes contra a aristocracia, a vida mundana, o esnobismo. Certamente o pecado em que pensa São Paulo quando fala do pecado para o qual não há remissão. A ambição mundana era um sentimento que minha avó se sentia tão incapaz de ter e quase de compreender que lhe parecia bem inútil empregar tanto ardor em feri-la. Além do mais, não achava de bom tom que o senhor Legrandin, cuja irmã era casada com um fidalgo da Baixa Normandia, se entregasse a ataques tão violentos contra os nobres, chegando ao ponto de censurar a Revolução por não tê-los totalmente guilhotinado. Salve, amigos, dizia-nos vindo ao nosso encontro. São felizes em ficar tanto tempo aqui. Preciso estar em Paris amanhã, de volta ao meu cubículo. Oh, acrescentava com um sorriso docemente irônico e desenganado, um pouco distraído que lhe era próprio. Certamente há na minha casa todas as coisas inúteis. Só lhe falta o necessário. Um grande pedaço de céu como o daqui. Trate de guardar sempre um pedaço de céu acima da sua vida, meu garoto. Acrescentava, voltando-se para mim. Você tem uma bela alma, de rara qualidade, uma natureza de artista. Não deixe que lhe falte nada do que lhe for preciso. Quando, ao regressarmos, minha tia nos mandava perguntar se a senhora Goupil chegara atrasada à missa. Éramos incapazes de informá-la. Em compensação, aumentávamos sua preocupação dizendo que um pintor trabalhava na igreja copiando o vitral de Gilberto, o Mal. Françoise, enviada imediatamente ao armazém, voltava na mesma, devido à ausência de Theodore, cuja dupla profissão de mestre de coro, com uma parte na administração da igreja e de empregado de balcão, lhe dava, com as relações em todos os meios, um conhecimento universal. Ah, suspirava minha tia, como gostaria que já fosse a hora de Eulalie. Só ela poderia me esclarecer.
Eulalie era uma moça coxa, ativa e surda, que se retirara após a morte da senhora de La Bretonnière, onde estivera empregada desde a infância e que recentemente alugara, ao lado da igreja, um quarto de onde descia a toda hora para os ofícios religiosos, ou então, fora deles, para rezar ou dar uma ajuda a Theodore. O resto do tempo era passado em visitas aos doentes, como minha tia Leone, a quem ficava contando o que se passara durante a missa ou nas vésperas. Não desdenhava acrescentar algum dinheiro eventual à pequena pensão que lhe dava a família de seus antigos patrões, indo de vez em quando cuidar da roupa branca do cura ou de alguma outra personalidade marcante do mundo clerical de Combray. Acima de uma manta preta, ela usava uma touca branca, quase de religiosa, e uma doença de pele conferia a uma parte do rosto e ao nariz recurvo o tom róseo vivo da balsamina. Suas visitas eram a grande distração de minha tia Leone, que não recebia a mais ninguém, a não ser o senhor cura. Deu Gisela.